falar aqui no Papo com Yu com a Rose. Olá, pessoal. Eu sou arquiteta e urbanista, também tenho formação em design de interiores. Atualmente tenho mestrado e atualmente estou no doutorado aqui no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP de São Carlos, pesquisando sobre patrimônio industrial. E aí, você tem alguma experiência interessante aí para contar pra gente? Alguma visita? Obviamente, você fez várias, mas tem alguma peculiar? Então, quando você me propôs esse desafio de refletir sobre por onde eu passei, né, de patrimônio industrial, eu preciso só colocar uma observação que eu sou alagoana. Então, embora eu esteja aqui em São Paulo, né, toda a minha formação, minha vida acadêmica e pessoal aconteceu em Alagoas, né? E aí, quando você me propôs esse desafio de refletir sobre essa trajetória, no sentido dos caminhos que eu passei em ambientes industriais, eu pensei em trazer um pouquinho da minha primeira experiência, quando tinha consciência do conceito de patrimônio industrial em Alagoas, né? E aí que até virou um objeto de estudo meu para os processos de graduação e pós-graduação. Então, eu trouxe para vocês um exemplar, que foi o primeiro exemplar que eu tive contato em Alagoas, tendo consciência desse conceito, né? E vou compartilhar um pouquinho aqui a tela para vocês, tá? Bom, como toda arquiteta, vai logo fazer um mapa para situá-los, né? Esse exemplar, ele se chama Companhia Alagoana de Fiação, Companhia de Fiação e Tecidos Norte das Alagoas, desculpa, e também muito conhecido como Fábrica da Saúde. Está localizado no estado de Alagoas, na cidade de Maceió. E, assim, uma coisa que me intrigou muito antes de conhecer esse exemplar era que eu sabia que tinha existido algumas indústrias têxteis, mas que só uma era reconhecida no município, né? No município de Maceió. E é essa aqui, que é a fábrica Carmen, foi a primeira fábrica do estado de Alagoas, fábrica têxtil. Então, assim, eu já conhecia a fábrica Carmen, porém, eu não tinha interesse de fazer essa visita lá quando eu tive consciência do conceito do patrimônio industrial. Eu conhecia a fábrica Carmen, porém, sem ter noção desse conceito do patrimônio industrial. Uhum. Então, eu quis conhecer um exemplar que não era atendido, não era reconhecido pelas instâncias, né, do patrimônio. E foi justamente a Fábrica da Saúde, que foi um exemplar que me instigou, né, a pesquisar sobre o patrimônio industrial, e eu trouxe esse exemplo porque, para mim, foi amor à primeira vista sobre a temática. Desculpa, mas por que Fábrica da Saúde? Então, tem um rio, que é esse rio, que é chamado Rio Saúde. E Ah, aí a fábrica, quando ela se foi implantada, justamente para se apropriar das condições locais e desse rio que o rio oferecia para o desenvolvimento, né, das atividades fabris, então ela ficou conhecida, na verdade, como Fábrica da Saúde, mas o nome oficial é Companhia Norte das Alagoas, Companhia de Fiação e Tecidos Norte das Alagoas. E norte das Alagoas, porque ela está no litoral norte, no caminho do litoral norte, inclusive um caminho que leva às grandes ícones assim de pontos turísticos de Alagoas, né? Principalmente no campo do turismo natural. E o acesso a essa fábrica ela é extremamente desconhecida até pelos próprios habitantes locais, tá? Muitos maçonenses não sabem da existência desses remanescentes fabris. Inclusive, eu era uma das pessoas que não conhecia. Então, quando eu soube da existência, eu quis fazer essa visita, esse primeiro contato, sem saber muito bem da história do local. Eu fui em busca depois, então eu fui totalmente às cegas, assim, descobri o que era essa fábrica, o que é que se tinha dela ainda, né? E eu comecei a refletir, tá, será que lá eu vou encontrar o motivo dela não ser reconhecida como um patrimônio, né, pelo município, pelas outras instâncias do campo cultural? Então, trouxe essa imagem aqui só para vocês se sentirem convidados e entrarem um pouquinho comigo nessa visita.
o acesso aqui é a L-101 Norte, onde que vai, né, para esses pontos principais, Maragogi, áreas bem conhecidas e leva para Pernambuco. E o acesso se dá por essa via, uma via local, onde de início se encontra um pequeno povoado, que se chama Povoado Saúde, É. e que é conhecido como Saúde Nova. Tomara que E eles estejam aqui, todos bem por lá. Eu tô achando ótimo. saúde. Tô achando ótimo. Exatamente, é o que todo mundo quer, né? Então, ela está localizada no bairro de Bioca, é uma área que é extremamente frequentada, tá? Essa praia, a Praia de Bioca, é muito frequentada. Porém, olha só, a gente tem um patrimônio próximo e que não tem a visibilidade, nenhuma visibilidade e nenhuma conexão com essas atividades que são realizadas no bairro, né? Essas atividades também voltadas ao artesanato, enfim, e é tudo a esse consumo do turismo natural, que é muito forte em Alagoas. Então, a gente tem contato com esse povoado, que é a Saúde Nova, e posteriormente encontra os remanescentes da Saúde Velha, que é como é conhecida essa área onde está localizada a fábrica, os remanescentes da fábrica. Essa foi a imagem, e aí que eu tive assim que entrei. Então, essa é a via principal para acessar a Saúde Velha. Né? Aí são as casas, as habitações da Saúde Nova, que depois eu vou entender um pouco da história de como eles se localizaram aí. Então, sintam-se convidados para entrar e ter a perspectiva que eu tive nessa visita que aconteceu entre 2013 e 2014. Tá? Eu não consegui amarrar muito bem a data para trazer com precisão para vocês. Essa foi a primeira vista que eu tive. Olha, Essa aqui é uma ponte muito, tipo assim, super radical passar por essa ponte com carro. Ela estava numa situação bem crítica e aqui ela está sobre o Rio Saúde, né? Então, essa foi a imagem que eu tive. Primeira coisa que eu senti esse foi um choque do nível de abandono, né, que estava. E só uma coisa interessante é que esse lugar, essa Saúde Nova, ela é um ambiente extremamente pacato. Então, quando eu cheguei lá com o carro, as pessoas saíam das portas para saber quem é essa pessoa, né? Então, assim, eu fui com os meus pais, e aí parei, me identifiquei, disse que eu estava um pouco, me sentia assim, querendo me localizar, disse que eu queria conhecer a fábrica da saúde e onde era, porque até então eu não tinha noção, né, de como chegar. Então, eles se prontificaram para me levar até a fábrica. Então, eu tive uma visita guiada, praticamente, pelo pessoal, por uma parte da comunidade, né, alguns representantes da comunidade da saúde nova, né? E daí foi quando eu fui entendendo as relações desses lugares, do pessoal, o que era essa saúde nova, como eles se colocaram lá e ouvindo as histórias. Então, eu não consigo lembrar, infelizmente, porque eu fui depois várias outras vezes para esse local, então eu tive contato com muita gente, então seria muito injusto eu dizer alguns nomes e errar nesse momento, mas eu fui muito acolhida e quando eles souberam do meu interesse em conhecer a fábrica, eles ficaram extremamente felizes. Primeiro se questionaram, como assim, né? Por que você tem interesse de conhecer essa fábrica? E aí foi que eu falei, não, porque eu estou querendo entender como é o patrimônio industrial aqui em Maceió, aqui em Alagoas. E aí não me aprofundei tanto, né? Mas que demonstrei o interesse em conhecer o local. E eles ficaram extremamente empolgados e contando várias histórias. Mais à frente vou à explicar. direita embaixo, aliás, desculpa, falei besteira, à minha esquerda embaixo, tô vendo exatamente o que que é trilho? Ou Aqui, não, era realmente remanescentes não tinha nenhuma relação com ferrovia, não teve implantação.
Tá. Então, toda uma movimentação de abastecimento de matéria-prima, escoamento da produção, era por via fluvial. Então, eles usavam esses rios para poder embarcar e desembarcar, já que tinha relação direta com o oceano. Tá. Tá? Então, tinha provavelmente um pequeno porto aí nessa região que fazia Olha só. todo o É. abastecimento, né? Obrigada. Então, essa foi a primeira vista que eu tive. E quando eu cheguei aí, eu fiquei extremamente chocada com o nível de abandono, porque é uma característica totalmente diferente da, da zona que é preservada da primeira fábrica lá, né, que tem o reconhecimento pelo município. Só que aí eu comecei a refletir sobre outras questões, não é? Esse espaço ele está totalmente distante do centro da cidade, ele não tem, as pessoas não conseguiram, eu falo as pessoas, o restante da cidade não conseguiu ter vínculo, né, e nenhum conhecimento por inúmeras questões e que no curso da nossa conversa a gente pode ir pontuando. Então, esse é o edifício principal, o edifício Fabril, né? Então, a gente vê um certo cuidado. Essa fábrica ela foi implantada no início do século XX, mas já dava para ver mais ou menos umas linhas mais modernistas, né, de arquitetura mais. E aí, nessa época, quando eu fui aí, estava totalmente nessa situação de abandono. Porém, uma parte desse edifício tinha um vigia, que aí eu lembro o nome dele. Tinha o seu Paulino, que estava como vigia da fábrica, né, desses remanescentes. Então, ele ficava numa salinha onde ele estava cuidando, porque o atual proprietário, né, essa fábrica, esse espaço já tinha sido vendido, o atual proprietário trabalhava com construção civil, e essa parte dessa fábrica estava servindo como depósito de materiais de construção e ferramentas. Uhum. Né? Então, essa imagem da fábrica e essa relação com a paisagem me encantou muito, né? Eu tenho um pé lá, muito da poética das ruínas, então eu sou apaixonada por ruínas. E aí eu consegui ter acesso a algumas partes da fábrica onde era seguro entrar. E aí eu vi alguns elementos, como a antiga caldeira, né? Que ainda existe no local. Então, a própria estrutura de instalações também presentes, e isso foi me encantando cada vez mais. Aqui uma imagem da antiga caldeira, e aqui vocês conseguem perceber muitos elementos, né, como um depósito, usando as fábricas, o espaço realmente como um espaço de depósito. E eu consegui entrar, né, em algumas nessas áreas, daí dá para perceber claramente esses entulhos, né, o uso que se estava fazendo do espaço, mas que São Paulino tinha um cuidado em alguns ambientes, né, para deixar pelo menos de uma qualidade para que ele pudesse vigiar o espaço, né? Então eu perguntei a ele se esses mobiliários eles eram originais, eles eram do período de atuação da fábrica, e foi quando ele me explicou que a fábrica entrou em desmonte na década de 80 e que ele era um descendente e também trabalhou como operário na fábrica, e que a Saúde Nova era composto basicamente por ex-operários, né? Ou descendentes de ex-operários. Então, e aí aos poucos eles foram me contando a história, eles e os meus outros guias que vieram lá da fábrica da Saúde Nova me acompanhando nesse trajeto. Olha que legal. Que legal. Muito, muito interessante, Não, assim. lembrando de também, né, uma situação em que fala, não, vai, atravessa a rua e pega uma pessoa do bairro. Exatamente, é uma característica, né, é, Isso, os ex-operários, normalmente eles têm eles querem muito estar
envolvidos, né, ainda com o trabalho. Essa visão de trabalho talvez ela seja dissolvida nesses nossos tempos. Mas no passado era uma ligação muito grande, era a vida da pessoa, né? Ela estava dentro da fábrica. Então ela não queria se desvincular. A fábrica fazia parte. Era a casa, né? Ou a segunda Exatamente. casa, assim, no mínimo. Ou às vezes a primeira, porque a casa É, era de uma vila operária, né? Que era isso. da própria empresa, né? E aí, é bem essa lógica de o trabalho é a vida, né? E vai refletir em todos os aspectos da vida. E aí eu comecei a ter contato nesse momento com essa questão da memória operária, né? Que até então eu estava pensando no patrimônio industrial enquanto só materialidade, Como né? E arquiteto, aí é o que a gente faz, né? isso, né? Mas da importância de trabalhar essas questões de memória e como a falta, por exemplo, da educação patrimonial, no caso, nesse contexto de Maceió, né, provoca, né, a permanência e o agravamento desse esquecimento, né? E então eu fui, seu Paulino, foi me explicando vários aspectos aí, o que eram esses, o que é esse gabinete, esse piso. E aí a gente vai vendo a pátina do tempo, né, impressa nas paredes, a situação do forro, mas a permanência ainda da luminária, dos tipos de luminárias. Então, quão rico ainda é esse espaço para a gente entender tantas histórias, né, que estão aí impressas. Então eu fui seguindo o meu percurso, né? Esse meu passeio aí nessa fábrica, entendendo um pouco os volumes e imaginando pelas falas dessas pessoas que estavam me guiando, né? Desses meus guias, toda a dinâmica que ocorria nesse espaço. Então, não era só o lugar do trabalho, né? Era o lugar da moradia, o lugar do lazer, o lugar que tinha todas as trocas sociais. Então, assim, foi uma aula de história viajando pelas memórias dessas pessoas que estavam me acompanhando. E o grau de abandono, né? Então, eu encontrei vários elementos que iam identificando e materializando todas as memórias que eles estavam me apresentando, né? Como os campos de futebol, as quadras de basquete, os times de futebol que existia aí, o local da praça, o local da reunião, do encontro. E olha só, é uma situação muito clara a presença de animais no patrimônio industrial em Alagoas. Né? Principalmente é triste demais, mas assim, está totalmente abandonado, né? Totalmente abandonado. Mas é Nesse, incrível isso. Não, é, veio agora uma certa tristeza, né? Estou vendo essa imagem assim, então os é mais espaços são. a É imagem. linda a relação, né, desses espaços, desse construído, desse não construído. E realmente, essa coisa que você apontou, Ana, dessa migração, né, do Nordeste para São Paulo, a gente vai ter numa escala menor, feita por essas fábricas, né? No caso das pessoas do ambiente rural para um ambiente urbano, né? No sentido de que vai ser um espaço mais condicionado a essas questões urbanas. E aí eu encontrei vários remanescentes onde eles vão me apresentando, aqui a antiga oficina da fábrica, as casas dos mestres que ainda existe, esses remanescentes, né, que eram as pessoas que tinham um grau maior dentro da estrutura da hierarquia fabril. Aqui é o antigo grupo escolar, Uh, onde a fábrica fornecia, né, a questão da educação, dentro de todos os valores ideológicos, né, da instituição e do proprietário, mas existia. E eu lembro de uma fala que eles, quando um dos ex-operários me apresentou o grupo escolar, e aí, no caso, a fábrica estava sob gerência da família Nogueira, né, no período de falência, eles diziam assim: olha só, o doutor Nogueira era o melhor homem do mundo, no hum, sentido de fornecer, de dar possibilidades. Então, assim, eles tinham
essa visão, né, de relação próxima com o patrão. E toda essa questão, lógico, né, que a gente tem que considerar de controle, né, desses operários. Muitos diziam que aos 14 anos saíam do grupo escolar e já adentravam para a atuação na fábrica. Então, né, a gente Orgulho, precisa orgulho. Falava muito isso com orgulho, porque né, o trabalho dignifica o homem, de né? loucura. Então, assim, é sempre dentro desses valores ideológicos impostos pela sociedade, né? E aqui a fábrica, a casa do proprietário, né? Então é uma das estruturas mais íntegras na época que eu visitei, que também estava vindo de depósito, mas que ela estava numa condição, né, totalmente, quase que íntegra, né, da situação Dá original. pra ficar como ruína. Ela não está arruinada. E a igreja, né, que também, e aí eu acho que é um valor extremamente simbólico, porque é o único elemento, na época, era o único elemento que fazia com que eles tivessem relação com esse sítio. O pessoal era cuidada, inclusive a chave da igreja estava com um ex-operário que morava na Saúde Nova. Então, essa relação, a igreja foi o único elemento que que possibilitou manter essa relação dos espaços, né, da Saúde Nova com a Saúde Velha. E aqui é esse descampado, onde era localizada a antiga Vila Operária, Uhum. que dizem, eles também relataram isso, que as casas foram demolidas quando o sítio foi vendido para outro proprietário, né? Então as casas foram demolidas para que não houvesse a permanência, ou seja, obrigando essas pessoas a saírem, né, desocuparem essa área. É. Os ex-operários, no caso, depois do desmonte da fábrica na década de 80. Então, eles relatam que muitos saíram do local sem ter para onde ir, passaram a acampar na região próxima, e no final da década houve um auxílio do governo federal, onde construiu a Saúde Nova. Então construiu as casinhas, e é engraçado que eles falam, eles fazem a comparação. E aí deram essas casas de pombo pra gente, porque as casas da Vila Operária. Então, assim, é muito interessante essa relação, né? Quando na verdade eles tinham um valor afetivo enorme. Então, qualquer outra coisa que forem dar fora da saúde velha, né, forem dar, vai ser de um Não, e ponto, né? as casas de Vila Operária normalmente eram realmente bastante confortáveis, né? Tinham todo Isso, um cuidado. isso é. E é outra coisa que a gente já encontra em vários exemplos e fica pensando, mas por que, né, diluir esse potencial? Quer dizer, a gente tinha, quer dizer, por que demolir casa, né? Com tanta gente precisando de teto, Isso. você demolir. Ah, porque não tem acesso, não tinha acesso. Exatamente, porque também não se. Não, é uma dinâmica econômica a ser bastante refletida, lógico, cada caso é um caso, né? Por um motivo ou por outro, há a transformação no mundo, as falências, enfim, a gente não está imaginando que É. tudo vai se permanecer intacto para o resto da vida, que ninguém é imortal, né? Mas, de fato, demolição de habitação, considerando tantas condições de habitabilidade impossíveis atuais, né? A gente fica assustado. Bom, e é isso, assim, dos remanescentes eu ainda encontrei as fundações das antigas casas, e foi uma experiência, assim, que eu precisava trazer, não é? Se era uma experiência que realmente me envolveu, mas tanto na questão, né, emocional, afetiva, quanto na questão de dizer, não, é isso que eu vou pesquisar. Eu acho que é isso que essa é a contribuição, não é? Que é preciso ser dada. Eu separei, Ana, até um dos textos assim que não sei se daria para eu ler. É um trecho bem pequeno que foi inclusive uma das minhas epígrafes assim dos trabalhos que eu realizei, Pode ler, lógico. que é do livro Espelho das Cidades, do Henri Pierre Jeudy, e ele fala assim:
Quem não sente ainda a grande emoção ao passear por áreas industriais abandonadas, fábricas desocupadas ou portos onde gruas enferrujam, ou ainda estações desativadas? Uma emoção estranha, uma vez que não está necessariamente relacionada, como frequentemente se acredita, à nostalgia de uma outra época. Nossa boa consciência, por outro lado, nos coloca em estado de alerta. Como podemos sentir saudade de um tempo em que nossos antepassados eram condenados a horas de trabalho intensivo em condições sanitárias difíceis? O silêncio desses territórios abandonados, dessas construções desmoronadas, nos coloca, contudo, em um estado de alucinação, uma vez que podemos ver os corpos, escutar vozes e gritos, ter a sensação de uma atmosfera de vida comum que a literatura e o cinema nos sugerem o tempo todo, um estado visionário, retrospectivo, que nos incomoda. Então, acho que resume um pouco de todo o sentimento que eu tive nesse encontro com esse patrimônio industrial. Muito bom. Puxa, Rose, muito obrigada. Eu E que agradeço. em breve a gente se encontra. Em breve, até breve, gente. Até breve.